Você está no canal Nina e Mana e a nossa missão é ajudar você, que é pai, mãe, a educar o seu filho com mais conexão, com mais respeito, trazendo mais leveza para dentro da sua casa e para o seu dia a dia. E aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos, ferramentas e também reflexões sobre o dia a dia com os filhos que vão te ajudar a transformar a sua relação com eles. Então, eu sou a Nina Magalhães, sou terapeuta ocupacional, tenho mestrado em Educação e Saúde e também sou educadora parental em disciplina positiva. E aplico tudo que eu tenho aprendido com as minhas filhas. Eu sou mãe de duas, sou mãe da Alice e da Luísa e sou uma eterna aprendiz quando se trata, de criação de filhos. É um prazer dividir essa jornada com vocês. E o tema de hoje é um tema que é recorrente quando os pais nos procuram e pedem por socorro, que é meu filho não me escuta. Sem dúvidas, eu acho que é a queixa recorde que a gente mais ouve dos pais, das mães que chegam até a gente, que é o meu filho não me escuta. Atire aí a primeira pedra quem nunca disse essa frase em algum momento da vida com os filhos. Ou até mesmo, quem não é pai ou não é mãe, mas talvez trabalha com crianças, professores. Parece que há um consenso entre os adultos de que as crianças não nos ouvem. Será mesmo? Será que elas não nos escutam? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quem aqui já passou por essa experiência de falar, repetir, pedir, implorar 1000 vezes a mesma coisa e a gente não obtém o resultado esperado? É muito frustrante. Quando a gente fala com alguém, parece que a pessoa simplesmente não nos ouve, tá ali nos ignorando. E já vivi isso, algumas situações aqui, parecida com isso, Eu tenho 2 crianças, eu sei como não é fácil. A gente geralmente olha para o outro, a gente tem esse hábito, de olhar sempre para fora. A gente não olha para a gente mesmo, a gente acaba colocando o foco na criança que não escuta. Tanto que a frase que chega é: o que eu faço para o meu filho me escutar? O que eu faço para o meu filho me ouvir? É sempre o outro, é sempre a criança, são sempre os filhos. Será que o problema é com eles sempre? Porque se há problemas na comunicação, não tem como ser de um lado só, Você também é parte dessa equação, desse problema, da comunicação com os seus filhos. Muitas vezes a gente tem certeza absoluta, de que a nossa comunicação está sendo suficiente. A gente escuta pais, mães e às vezes até a gente, fala: gente, mas eu deixei tão claro que precisava ser feito, eu falei várias vezes a mesma coisa e talvez eu até gritei, para ele ouvir e fazer o que precisava ser feito. Por que que eles não escutam? E aí, antes de responder isso, eu acho que a gente tem que desconfundir uma questão e queria que você pensasse: o que está por trás da sua fala quando você diz meu filho não me escuta? Será que você realmente está preocupado em ser ouvido? Ou no fundo, a frase meu filho não me escuta quer dizer meu filho não faz o que eu quero? Por que essa pergunta? Porque se você deseja estabelecer uma comunicação efetiva com seu filho, você precisa entender que nem sempre ele vai fazer o que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. Isso não é porque ele não vai te escutar, porque ele não te ouve, é porque simplesmente isso não vai acontecer. Temos que ajustar expectativas. O fato dele não fazer exatamente o que você deseja não significa que ele não te escute, ok? Então a gente tem que desconfundir o que está por trás dessa pergunta. Agora, se o seu interesse é fazer com que ele realmente te ouça mais e te escute, preste atenção no que você está falando e não apenas que ele faça o que você quer em determinado momento, é importante pensar, acho que a primeira coisa, será que a gente está sendo um bom modelo de ouvinte para a criança? Porque é muito comum, Acho que se a gente filmasse a gente mesmo num dia corriqueiro aí com as crianças, a gente está sempre falando, e a gente não proporciona às crianças, aos nossos filhos, chances de falar. Para se auto-observar aí num dia comum com seus filhos, o quanto nós falamos. Às vezes a gente fala tanto que a gente acaba obrigando a criança, entre aspas, a entrar no modo de surdez seletiva. São tantas palavras que realmente a gente acaba forçando a criança a se proteger
daquela inundação, né, verbal. Então, quem nunca vivenciou isso, né? Às vezes um amigo encontra alguém que fala, aí você, você sorri, mas você não consegue absorver tudo que ela está dizendo, né? A gente acaba se defendendo daquele excesso de fala. Então, se você está falando muito, você está ajudando o seu filho a entrar nesse modo de não ouvir, né? Dessa surdez seletiva. A gente fala demais, precisamos assumir isso, né? É muito difícil encontrar um pai ou uma mãe que não fale demais na cabeça dos seus filhos, né? E o problema é que a gente sente que é obrigação da criança nos escutar, mas a gente não se coloca na obrigação de escutá-las também. A gente precisa entender que todos, qualquer ser humano, tem essa necessidade de ser ouvido, de ser escutado, não importa a idade que ele tem. Seja adulto, criança, todos nós temos essa necessidade de ser ouvido. Isso parece óbvio, mas infelizmente é muito comum de acontecer, né? Que nós pais não nos atentemos a essa necessidade das crianças de serem ouvidas, né? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma herança cultural, né? Que os adultos se colocam nessa posição de mais fortes, de mais poderosos, de estarem no controle das coisas, e as crianças ficam lá embaixo, né? Elas são vistas como menos importantes, né? Isso acontece, gente, mesmo que de forma inconsciente, porque a gente carrega uma bagagem. Muitos de nós fomos educados nessa hierarquia e a gente acaba não dando ouvidos de fato, né, de forma literal para os nossos filhos, para as nossas crianças. E para a gente estabelecer uma comunicação efetiva com eles, é fundamental a gente revisitar esse olhar. A gente precisa compreender que ouvir uma criança deve ser algo natural, deve ser parte de uma relação de ser humano para ser humano. E fica o convite, então, para você praticar esse exercício de dignidade, né, de respeito com os seus filhos. Se você deseja que ele te escute, você precisa ouvi-lo primeiro. Eu sei que provavelmente o que te motivou a ver esse vídeo foi encontrar uma fórmula mágica para fazer com que seu filho te ouça, para fazer com que seu filho te escute. E até agora eu só estou falando coisas para os adultos fazerem, para vocês fazerem, né? Mas esse é o ponto. A gente precisa modelar a escuta respeitosa para os nossos filhos. Com tudo que eles aprendem com a gente, é sempre o nosso exemplo que mais conta. Eles fazem, não o que nós falamos. A gente repete isso várias vezes nas nossas formações, mas eles fazem o que eles veem. Então, sinta-se convidado, né, a se autoavaliar, a se fazer essa pergunta: será que eu tenho escutado meu filho de verdade? Será que eu estou sendo o modelo de ouvinte que eu desejo que ele seja? Eu quero tanto que ele me escute, mas eu tenho sido o modelo de ouvinte que eu quero que ele seja para mim? A gente precisa rever os nossos padrões e ouvir as crianças de verdade, porque ao nos verem sendo bons ouvintes, elas também poderão se tornar boas ouvintes.